Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a castidade matrimonial. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Efésios 5, 10 a 12. Embora seja vergonhoso, eu vou precisar falar. Ainda tinha 3 anos de ordenado padre quando fui surpreendido com o ensinamento de um sacerdote com muitos anos de ministério acerca da moral conjugal. As suas palavras, que foram ditas em uma reunião de padres, causaram-me perplexidade. Fui então levar o caso ao meu professor, meu antigo professor, Dom Estevão Bittencourt, que na época redigia a revista Pergunte e Responderemos. Eis a carta que eu mandei a ele. A carta é datada de 9 de março de 1995. Prezado Dom Estevão, abre aspas, o sexo oral ou anal, embora desaconselhado, pode ser tolerado como forma de estímulo, desde que o ato termine na vagina. Fecha aspas. Segunda sentença. É lícito à mulher masturbar-se após o ato sexual a fim de obter satisfação. Fecha aspas. Estas sentenças são: letra A, disparatadas; letra B, discutidas entre os moralistas; letra C, comuns; letra D, certas; letra E, doutrina da Igreja. Anseio pelo juízo do Senhor, uma vez que isto foi ensinado publicamente por um sacerdote bem conceituado. Desde já agradeço e peço sua bênção. O aluno, Padre Luiz Carlos. Em vez de responder em uma folha à parte, Dom Estevão devolveu-me a carta com um X assinalado em vermelho na opção A, disparatadas. E acrescentou, pois preconizam atos antinaturais. A lei natural é a lei de Deus. No fim da página ele escreveu, meu caro Padre Luiz Carlos, a resposta é óbvia. Não se pode pensar em outra, senão aquela assinalada com um X. Fique firme e corajoso. O seu Padre Estevão. O sacerdote autor das sentenças acima discordou. Segundo ele, Dom Estevão deveria ter assinalado a opção B, discutidas entre os moralistas. Infelizmente, pude perceber que, de fato, há moralistas que defendem disparates. Depois de dizerem o que é lícito e o que é ilícito, entram em um estudo de casos, casuística, tão detalhado que acaba por destruir o que fora dito no início. Embora seja vergonhoso, apresento uma amostra do que dizem alguns manuais de moral
alguns deles escritos em latim. A masturbação é um grave pecado. No entanto, dizem tais autores, se a mulher não obteve a plena satisfação após o ato conjugal, seria lícito a ela masturbar-se logo em seguida. Tal masturbação seria apenas um complemento do ato sexual. A sodomia ou cópula anal é um grave pecado. No entanto, dizem tais autores, se a penetração anal for feita com o cuidado de não derramar sêmen e com a intenção de preparar-se para a penetração vaginal, tal ato seria apenas um pecado venial, ou ao menos não se pode dizer com certeza que seria pecado mortal. Derramar sêmen na boca da esposa é um grave pecado. No entanto, dizem tais autores, evitando-se o derramamento de sêmen, seria lícito a um cônjuge beijar as partes genitais do outro como meio de preparar o ato conjugal natural. Ora, o prazer, de que tanto falam esses moralistas, é um direito ou é um dom? Ensina-nos o Catecismo da Igreja Católica que o filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais precioso do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Aqui conduziria um pretenso direito ao filho. Catecismo número 2378. O matrimônio dá aos cônjuges o direito de praticarem o ato pelo qual se tornam uma só carne, Gênesis 2:24, e que é naturalmente ordenado à procriação. No entanto, o filho não é um direito a ser exigido, mas um dom a ser pedido a Deus, esperado e recebido com gratidão. Se, porém, o casal padece de esterilidade, não lhe é lícito fabricar um filho a todo custo, fazendo uso, por exemplo, da fecundação in vitro ou da inseminação artificial. De modo análogo, parece que todo o erro das sentenças acima sobre o ato conjugal está em considerar o prazer não apenas um dom, mas um direito, ius ad delectationem, a ser exigido a todo custo, mesmo através dos meios mais torpes. Esse direito, entre aspas, é que autorizaria a mulher a praticar a masturbação, que nesse caso deixaria de ser masturbação, para formar um todo com o ato conjugal já realizado. Esse direito, entre aspas, é que justificaria o beijo nas partes genitais, que são também partes de excreção urinária, se for esse o único meio de obter satisfação sexual. Esse direito, entre aspas, é que autorizaria, ou ao menos faria ser um mero pecado venial, a cópula anal com a intenção de terminar com uma cópula vaginal. Ora, o ato conjugal a que os cônjuges têm direito é normalmente associado a um prazer, que é a dádiva de Deus. Se, porém, o prazer não vem, ou não vem na máxima intensidade, será lícito buscar desesperadamente que ele venha? Um ato conjugal sem a plenitude do prazer será porventura um ato sem a plenitude do amor? Claro que não. O Papa Pio XII, em seu habitual equilíbrio e clareza, ensina: o próprio Criador, que na sua bondade e sabedoria, e para a conservação e propagação do gênero humano, quis servir-se do concurso do homem e da mulher
unindo-os em matrimônio, estabeleceu também que nessa função os esposos experimentassem um prazer e uma satisfação do corpo e espírito. Portanto, nada de mal fazem os esposos procurando esse prazer e fruindo dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou. A passagem acima, que é transcrita pelo Catecismo da Igreja Católica, número 2362, costuma ser usada por aqueles que superexaltam o prazer. Porém, no mesmo número, o Catecismo cita também a frase seguinte de Pio XII: contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. Vale a pena transcrever todo o parágrafo em que Pio XII trata desta moderação. Sem embargo, ainda aí devem os esposos saber manter-se nos limites de uma justa moderação. Tal como no gozo da comida e da bebida, assim também no prazer sexual não devem eles abandonar-se sem freio ao impulso dos sentidos. A regra justa é a seguinte: o uso da função procriadora natural só é moralmente permitido no casamento, a serviço e segundo a ordem dos fins do próprio casamento. Daí ainda resulta que só no casamento, e observando essa regra, é que o desejo e o gozo desse prazer e dessa satisfação são lícitos, porquanto o gozo está sujeito à lei da ação de que ele deriva, e não vice-versa, a ação à lei do gozo. E esta lei tão razoável visa não somente a substância, mas ainda as circunstâncias da ação, de modo que, mesmo salvaguardando o essencial do ato, pode-se pecar no modo de cumpri-lo. Palavras de Pio XII no seu discurso às parteiras, de 29 de outubro de 1951. Parece que o Santo Padre está dizendo, mesmo que a cópula ocorra com os órgãos naturais e que o sêmen seja depositado nas vias genitais da mulher, o essencial do ato, é possível pecar no modo de praticar o ato conjugal. Vejam-se as aberrações acima descritas. Em seguida, o Papa critica a busca desenfreada de prazer, hedonismo, dentro do matrimônio. É demasiado frequente que não se sinta vergonha de erigir em doutrina esse hedonismo anticristão, inculcando o desejo de tornar sempre mais intenso o gozo na preparação e na realização da união conjugal. Como se nas relações conjugais toda a lei moral se reduzisse ao cumprimento regular desse ato, e como se tudo mais, de qualquer maneira que se faça, se achasse justificado pela efusão do amor mútuo, santificado pelo sacramento do matrimônio, digno de louvor e de recompensa perante Deus e perante a consciência. Ninguém se preocupa com a dignidade do homem e com a dignidade do cristão, que põe um freio aos excessos da sensualidade. Prossegue o pontífice com um grito de protesto: não! A gravidade e a santidade da lei moral cristã não admitem satisfação desenfreada do instinto sexual, nem essa tendência exclusiva ao prazer e ao gozo. Ela não permite ao homem racional deixar-se dominar até esse ponto, nem pelo que diz respeito à substância, nem pelo que concerne às circunstâncias do ato. O parágrafo seguinte, também de Pio XII, dirige-se àqueles que afirmam que o prazer é que traz a felicidade no casamento.
Alguns quereriam sustentar que a felicidade no casamento está na razão direta do gozo recíproco das relações conjugais. Não. Pelo contrário, a felicidade no casamento está na razão direta do respeito mútuo entre os esposos, mesmo em suas relações íntimas. Não porque eles julguem imoral ou condenem aquilo que a natureza oferece e o Criador lhes deu, mas porque esse respeito e a estima mútua que ele gera são um dos elementos mais sólidos de um puro amor e, por isso mesmo, tanto mais terno. Por fim, uma exortação solene do Papa Pio XII: bani da vossa mente esse culto do prazer, e fazei o melhor que puderdes para impedir a difusão de uma literatura que se julga obrigada a descrever em todas as minúcias as intimidades da vida conjugal, a pretexto de instruir, de dirigir e de tranquilizar. Para tranquilizar as consciências timoratas dos esposos, basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve instrução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. Embora o discurso pontifício seja de 1951, ele parece dirigido a uma literatura que pulula hoje, incitando cada cônjuge, de maneira explícita, a extrair o máximo de prazer do outro na convivência conjugal. Pio XII, em seu discurso, fundamenta-se nos fins do matrimônio e na sua hierarquia. O fim primário é a geração e a educação dos filhos. O fim secundário é a ajuda mútua dos cônjuges e o remédio da concupiscência. Ora, diz Pio XII, a verdade é que o casamento, como instituição natural, em virtude da vontade do Criador, tem por fim primeiro e central não o aperfeiçoamento pessoal dos esposos, mas sim a procriação e a educação da nova vida. Os outros fins, embora igualmente visados pela natureza, não se acham na mesma linha que o primeiro. E menos ainda lhes são superiores, mas antes lhes são essencialmente subordinados. Fazei ver como a natureza vos deu, é verdade, o gozo instintivo, o desejo instintivo do gozo, e o aprova no matrimônio legítimo, mas não como fim em si, e sim, afinal, para o serviço da vida. Após o Concílio Vaticano II e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobretudo no número 48, que fala dos fins do matrimônio, correu a notícia de que a doutrina da Igreja teria mudado. O matrimônio teria 2 fins, mas sem hierarquia entre eles. Ora, São João Paulo II, em uma das catequeses da chamada Teologia do Corpo, rejeita essa interpretação e reafirma a doutrina tradicional. Palavras de São João Paulo II. Segundo a linguagem tradicional, o amor, como força superior, coordena as ações das pessoas, do marido e da mulher, no âmbito dos fins do matrimônio. Embora nem a Constituição Conciliar Gaudium et Spes, nem a encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, ao enfrentarem o assunto, usem a linguagem outrora habitual, elas, todavia, tratam daquilo a que se referem as expressões tradicionais. E adiante, nessa renovada apresentação, o tradicional ensinamento sobre os fins do matrimônio e sobre a sua hierarquia é confirmado e, ao mesmo tempo, aprofundado, sob o ponto de vista da vida interior dos cônjuges, ou seja, da espiritualidade conjugal e familiar.
Portanto, não é lícito referir-se à teologia do corpo de São João Paulo II para afirmar que não há mais subordinação do gozo dos esposos, fim secundário, à geração e educação da prole, fim primário. Aliás, Christopher West, um teólogo leigo, célebre por seu estudo da teologia do corpo, tira conclusões que de maneira nenhuma estão implícitas nas catequeses de São João Paulo II sobre esse tema. Em seu livro Boas Novas sobre Sexo e Casamento, aqui eu tenho o original em inglês, mas há também tradução em português, Christopher West afirma, por exemplo, perdoe-me o que eu vou ler, mas está escrito no livro dele. Não há nada que destaque os órgãos genitais como não beijáveis, como parte da preparação do marido e da mulher para a relação sexual. Não há nada de intrinsecamente errado na penetração anal, como preparação para a relação sexual normal. Palavras de Christopher West. Além disso, ele admite que a cópula se faça por trás, a exemplo de como fazem os animais, desde que usem os órgãos naturais de acasalamento. A posição para ele é irrelevante se o objetivo for, abre aspas, conhecer o mistério do seu cônjuge cada vez mais plenamente como pessoa. Fecha aspas. Coitado de São João Paulo II. O que falam em nome dele e da teologia do corpo por ele ensinada? São João Paulo II é tão severo que em uma das suas catequeses da teologia do corpo, referindo-se ao Sermão da Montanha e à proibição de olhar para uma mulher desejando-a, Mateus 5:28, comenta: significativo é Cristo, falando do objeto de tal ato, não sublinhar que é a mulher do próximo, ou a mulher que não é a própria esposa, mas dizer genericamente a mulher. O adultério no coração é cometido não só porque o homem olha de tal modo a mulher que não é a sua esposa, mas mesmo porque olha assim para uma mulher. Também se olhasse desse modo para a mulher que é sua esposa, cometeria o mesmo adultério no coração. O homem que olha de tal modo como escreve Mateus em 5:27 a 28, serve-se da mulher, da sua feminilidade, para satisfazer o próprio instinto. Tal adultério no coração pode cometê-lo o homem mesmo a respeito da própria mulher, se a trata apenas como objeto de satisfação do instinto. Se até assim é possível cometer adultério no coração, o que diria o Papa São João Paulo II desses atos antinaturais defendidos por Christopher West em nome da teologia do corpo? Chama-se cacofagia a compulsão por ingerir excrementos ou imundícies. Os tratados de medicina legal chamam de hiparofilia uma aberração ou perversão sexual que consiste na forte atração erótica por pessoas sujas, desaciadas, com a intenção de gratificação sexual apenas no que é sórdido, caçurrento, embostelado, imundo e causa aos normais repugnância e nojo. Acabei de ler um tratado de Delton Croce, de medicina legal. Se alguém viesse apresentar a um sacerdote o problema de só sentir satisfação sexual após encostar a boca ou a língua nas partes do corpo do cônjuge associadas às fezes ou à urina, o bom senso faria o padre orientar o fiel a curar essa patologia, que além de anti-higiênica, ofende a sacralidade do corpo humano. Infelizmente, nem todos os moralistas demonstram bom senso. Quem estuda teologia
corre o risco de perder a fé, dizia Dom Manuel Pestana mais ou menos assim. E quem estuda moral corre o risco de perder a vergonha. No caso acima referido, há moralistas que, em vez de curar a doença espiritual do penitente, procuram um modo de tranquilizar a consciência dele, dizendo que tais atos são lícitos se formarem um todo com o ato conjugal e servirem de preparação para ele. Seria algo semelhante a dizer que é lícito a alguém beber urina e comer fezes, desde que se faça por ocasião de uma refeição. A urina servindo como aperitivo e as fezes como sobremesa. Se este exemplo é repugnante, muito mais o são as permissões ou tolerâncias dadas por moralistas ao que se pode fazer antes e depois do ato conjugal, como preparação ou como complemento deste. Nós que somos filhos, e não apenas escravos por coação, não devemos perguntar até que ponto eu posso ir sem pecar. Seria mais ou menos perguntar qual é a quantidade exata de veneno que eu devo tomar sem cair doente ou morrer. Ou então, o filho que se informasse do número e da intensidade exata de pancadas que pode dar na mãe sem ser levado à cadeia. Isso não é pergunta que se faça. Nós deveríamos perguntar o que fazer para amar a Deus cada vez mais. De maneira semelhante, dentro do casamento, os cônjuges não deveriam perguntar, nem o sacerdote deveria preocupar-se em responder o limite exato entre o proibido e o permitido. E dentre as coisas proibidas, aquelas que são pecado mortal e as que são apenas pecado venial, como se o pecado venial não fosse pecado. Como disse Pio XII, na instrução sobre a moral matrimonial basta, em geral, bom senso, instinto natural e uma breve introdução sobre as máximas claras e simples da lei moral cristã. Longe de quererem evitar somente aquilo que constitui pecado, mortal ou venial, os cônjuges vão, dentro do matrimônio, querer agradar em tudo a Deus. Porquanto, diz São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como gentios que não conhecem a Deus. 1 aos Tessalonicenses 4, 3-5. Nesta passagem, talvez São Paulo estivesse fazendo alusão ao que disse Tobias a Sara em sua noite de núpcias. Somos filhos de santos e não nos devemos casar como gentios que não conhecem a Deus. Tobias 8-5, segundo a Vulgata. Conclusão: pior que profanar o sagrado, dizia Dom Pestana, é sacralizar o profano. Glorificar o prazer, incluindo as aberrações antinaturais, como celebração do amor, não favorece a harmonia do casal. Mesmo após a permissão de um confessor, a consciência do penitente continua a gritar. E é comum que ele recorra a outro confessor para contar o mesmo fato. E mesmo que um dos dois se convença de que pode fazer tais coisas, como o ato conjugal nunca é feito sozinho, o outro muitas vezes protesta e pergunta ao seu confessor se é obrigado a suportá-las. O bom confessor deverá dizer que não está obrigado àquilo, mas apenas ao débito conjugal. E é aí que se instaurará a desarmonia no casal. Sob o pretexto de facilitar, de tranquilizar a consciência, de aprovar determinados comportamentos, aí sim é que se vai semear a desarmonia entre os dois, porque um se sentirá explorado, e com razão, pelo outro.
que coisa triste, não é? Que o matrimônio seja sagrado, porque somente guardando a sacralidade do matrimônio, a família será sagrada e a vida será sagrada. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós.